Tudo bem? Aqui é Olavo e hoje nós vamos refletir, vamos conversar sobre um capítulo dito pelos estudiosos, como um dos capítulos mais profundos da Bíblia, desse capítulo de Levítico, e de toda a Bíblia, que é o capítulo 16 de Levítico. É isso mesmo. Nesse capítulo, Deus institui o dia da expiação, o dia do perdão, o dia que tudo para, o povo todo para, o sacerdote ele se purifica e o sacrifício é feito. Certo? Mas a reflexão que fica é a seguinte: e hoje em dia nós precisamos ainda fazer todo esse procedimento, toda essa solenidade, toda essa oferta que era feita? O que Deus quer realmente falar para a gente hoje nesse capítulo? Bom, é isso que nós vamos conversar hoje no capítulo de Levítico 16. Eu quero contextualizar esse capítulo para você. Você sabe que eu já comentei aqui que Levítico 16 ele é o capítulo das instruções, Deus instrui desde higiene, qual tipo de pecado, como que lidar com o pecado, como que lidar com o pecador. E mais uma vez, os responsáveis, os interlocutores entre ele e o povo são os sacerdotes. O sacerdote é o que chega mais próximo a Deus, e o sacerdote está sendo orientado com relação a esse dia. Esse dia, inclusive, na época, na cultura judaica, era o dia mais importante da cultura judaica. Era chamada de Yom Kippur. Tá? Perdoe-me a minha pronúncia aí se eu estiver errado. Mas esse dia, chamado dia da expiação, o dia em que uma oferta era feita, com o bode, resumidamente era o seguinte: um bode era encaminhado, era levado para o deserto com todos os pecados daqueles que fizeram a sua oferta, que entregaram, os seus pecados a Deus. Porque o recado que Deus deixa aqui é o seguinte: você não deve ficar apegado ao seu pecado, Quantas pessoas convivem com isso hoje em dia, Quando a gente fica com o pecado e fica trazendo isso à tona, você traz o pecado para o presente. Você já entregou a Deus, você já disse para Deus que você quer se transformar, você está estudando, você está procurando viver de acordo com aquilo que você está aprendendo, só que na tua cabeça você ainda está preso àquilo ali. Isso faz muito mal, faz muito mal. É como se você não tivesse se perdoando. Você precisa também se perdoar. Você precisa entender que Deus te perdoa. Então, se Deus te perdoa, Ele está acima. Ele está acima de tudo. Procure viver o para frente. Procure viver de acordo com aquilo que você vem aprendendo e deixe o que passou para trás. Deixe o julgamento nas mãos de Deus. Correto? Eu não estou dizendo que você não deva lembrar e até usar como... Eu faço isso também como lição, para que você não repita mesmo os erros, mas não dá para a gente ficar ali se apegando, ficar se culpando, ficar o tempo todo ali se castigando, se maltratando com uma coisa que já passou. Você não consegue voltar atrás. Procure acertar da próxima vez. Você não vai conseguir desfazer aquele erro que você deixou para trás, certo? O interessante, o ideal, o adequado, isso é uma coisa lógica. Você não consegue voltar no tempo, perfeito? Não dá para voltar o tempo. Então, você precisa acertar naquilo que você errou. Se você viu que você errou numa coisa que passou, procure acertar hoje, para que lá na frente você continue acertando. À medida que você for tomando umas atitudes certas, a tendência é você acertar mais. Não é isso? E... como eu vinha falando, pessoal, um outro significado muito interessante que tem nesse capítulo é a questão do bode, o chamado bode expiatório. Esse bode expiatório ele leva lá na frente a entrega que Cristo fez pela gente. Ele se entregou para que os pecados fossem perdoados e nós continuássemos a nossa trajetória, nós continuássemos a viver. Ou seja, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade, certo? Esse dia, o significado desse dia é justamente isso. É uma nova oportunidade. Mas uma nova oportunidade para aqueles que realmente se determinaram, se prestaram realmente a mudar. Veja,
Deus perdoa, Ele te dá a oportunidade, mas não adianta você continuar a ser quem você era, porque você está se enganando, você não está enganando a Ele. No meu entendimento, acredito que Deus queira, Ele se importe com a nossa essência, Ele não se importa com o que nós fizemos no passado, tá? Bem entre aspas. É evidente que Ele vai nos dar o merecido, a merecida penalidade. Ele que vai saber o que nós vamos precisar passar para rever, né, para reparar aquilo que fizemos a outros, ou a outros, tá? Ou a nós mesmos, ok? Mas ele está preocupado em entender o que? Não, ele se arrependeu realmente, ele está procurando viver melhor, ele está procurando aprender com aquilo que eu estou ensinando a ele através da Bíblia. Então, é isso que me preocupa. Ele não se preocupa com o que você fez, se foi pequeno, se foi grande, certo? Isso aí eu acredito que ele deixe para as leis dos homens. Os homens vão julgar. Se você matou, você vai pagar de acordo com a lei. Se você traiu, você vai pagar de acordo com aquilo que você vai ter de volta. Com a tua própria consciência, né? A tua própria consciência é um grande juiz. Ele está preocupado com a sua essência, com a minha essência. Se eu realmente estou mudando, eu venho aqui, leio o capítulo da Bíblia, estudo, procuro viver de acordo, procuro parar e pensar quando eu estou cometendo um erro de novo. Opa, caramba, estou errando de novo. Não, peraí. Não é isso, não quero perdão, senhor. Quero acertar. Ou se eu estou insistindo e peraí, Deus, daqui a pouco eu faço de novo. Qual é a minha essência? Qual é o meu comportamento? Principalmente quando não tem ninguém vendo, só ele. Certo? Então esse capítulo, pessoal, o resumo desse capítulo é esse, tá? É um dia do perdão, um dia em que Deus perdoa os seus pecados, um dia em que Deus me dá uma nova oportunidade de fazer diferente. E por que uma vez por ano? Porque, como ele já falou, nós já sabemos, nós somos falíveis. Nós vamos errar várias vezes, nós vamos errar, não tem jeito, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Então, não tem como ele colocar um dia só e falar, que aí a gente vai errar e não vai ter outra chance, não tem jeito. Então, a cada ano ele dava essa chance para que as pessoas errassem, né, e que elas pudessem melhorar, pudessem analisar, parar e pensar durante toda aquela cerimônia, durante aqueles dias, né, o que foi errado, por que daquele erro? Porque veja, outra interessante essa reflexão, você, à medida em que você erra, precisa refletir o que foi, o que levou você a esse erro. Porque se você identificar o que levou você a esse erro, fica mais difícil de você errar de novo. Se você não identifica o que te levou ao erro, a tendência é que você erre novamente aquele mesmo erro, porque não ficou claro para você o que fez você errar, né? A análise, por exemplo, de um treinador de futebol. O time dele perdeu. Por que o time dele perdeu? Ele vai pegar aquela derrota e vai estudar a derrota, né? Foi aqui o jogador que tinha que estar marcando aqui, o atacante não estava, né? Ou eu deixei aqui um espaço. Trazendo uma outra analogia também, é quando você decide fazer uma dieta e aí você recebe lá a orientação do nutricionista, do teu preparador físico, mas toda sexta-feira você quebra aquela receitinha ali. Não, aqui hoje eu quero comer mais um pouquinho, hoje eu quero tomar um refrigerante. Aí você errou, você chegou, não teve o resultado que você teve. O que você tem que fazer? Deixa eu analisar, deixa eu ver onde eu errei. Às vezes é claro e evidente, como está vendo aqui, por que você errou? Você errou aqui. Mas tem muitas vezes, pessoal, que a nossa ilusão, né? E até mesmo posso dizer assim, e o diabo, ele, como já dissemos aqui, ele é paciente, ele é tranquilo, ele é calmo, ele te ilude. Você não consegue ver. Precisa que alguém de fora chegue para você e fale, você está errando aqui, cara, você não está vendo que você está errando aqui. O que está, às vezes, evidente para você que está de fora, não está para mim que estou dentro do problema. E vice-versa. Entendeu? Então, esse dia do perdão, esse dia que Deus perdoa os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, Ele está preocupado com a nossa essência. Procure identificar, procure se olhar no espelho, pergunte a você mesmo qual a sua essência, o que você tem feito para melhorar, o que você tem feito para mudar. Você está disposto realmente a mudar? Você está disposto realmente a viver isso que a Bíblia nos ensina?
Eu estou disposto a fazer isso. E eu quero influenciar, eu quero incentivar, melhor dizendo, você também a fazer isso. Leia a Bíblia comigo todos os dias. Se você acha que faz sentido esse tipo de reflexão, se você também tem vontade de começar a ler a Bíblia, de começar a viver de acordo com o que a Bíblia ensina, me segue, me inscreve, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho de notificações para que você seja avisado. Todos os dias eu faço a reflexão de um capítulo da Bíblia, leio aqui com vocês alguma coisa, a minha reflexão na realidade, né? Converso com vocês a respeito disso, e eu espero que você compartilhe esse vídeo com uma outra pessoa, com uma amiga, com um amigo, que você entenda que mereça, que precise receber esse tipo de mensagem, porque às vezes não é a minha reflexão que vai fazer ela ser tocada, mas às vezes o assunto chama atenção, ela ouve ou assiste uma outra reflexão, uma outra conversa a respeito do assunto, e aí aquilo faz com que ela tenha o seu coração tocado, e, enfim, e ela busque o perdão, busque a ajuda de Deus, como eu venho fazendo. Tá? Deixe o seu comentário, comenta aqui o que você achou, o que você acha, o que você entendeu, qual o teu ponto de vista, para que a gente possa conversar sobre a Bíblia. Tem tanta coisa negativa que está acontecendo no mundo, né, pessoal? No nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro. Então vamos procurar também trazer assuntos, conteúdos que façam com que a gente melhore. Mas melhorar aqui dentro, para que a gente não tenha as mesmas doenças. Se a gente só cura o diagnóstico da doença, a tendência é a gente daqui a pouco ter de novo, ou ter outras que se derivam dessa mesma doença. Se a gente cura o que está dentro da gente, a gente fica mais forte, a gente fortalece o nosso sistema imunológico, certo? E com o sistema imunológico mais forte, é mais difícil de nós termos doença. Acredito que você tenha entendido essa analogia. Por final, peço que você deixe o seu like, tá? O seu like é muito importante para que essa mensagem seja encaminhada a mais pessoas e mais pessoas sejam impactadas aí com esse conteúdo e venham aqui para que possamos conversar a respeito disso, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Deus abençoe a todos, um excelente início de semana para todos nós e até o próximo vídeo, pessoal.